não conseguiria fazer um resumo tão bem feito aí do meu currículo como você fez, viu? E às vezes o pessoal pede, eu falo, poxa, até que eu escrevi isso, agora aqui ela fez um resumo, o pessoal aí né, da organização do nosso debate aqui fez esse resumo, muito bom, muito legal, Foi né? a Ana, né? A Ana? É. Então, obrigado, Ana, aí pela foto lá na comunidade do Gaivotas, né, lá na Zona Sul de São Paulo, né, uma ocupação, né, lá no extremo sul, lá na região do Cocaia, né, que acompanha. Então, queria também pedir um pouco de desculpa a vocês se eu estiver um pouco lento hoje, né, mas é que eu tive uma inflamação aqui no dente, né, estou tomando os medicamentos e tal, então estou tentando ficar bom e depois do almoço ainda vou para uma outra comunidade, né, mas estamos aí, firmes, né, levando aqui para o nosso debate, né. Queria agradecer, né, o convite também do Guilherme, né, que ficou aí no meu pé vários dias, né, quase um mês, aí, mais de um mês aí, para a gente poder ir amarrando aqui nossa participação, né? E queria dizer também que é uma alegria muito grande, né, encontrar, né, com pesquisadores, urbanistas, né, técnicos na área social, né, e também, não sei se tem alguém de pessoas do poder público aqui que atua no poder público, né, técnico do poder público, e, enfim, mais pesquisadores, pesquisadoras, né, arquitetos, né, deve ter aqui um público bastante relevante também, né, que atua, né, na área da arquitetura, do urbanismo, né, e especialmente porque vocês também estão trabalhando no interior do estado de São Paulo, né? Isso para a gente também, para mim, é uma alegria muito grande, né? Porque, em geral, né, as ações, né, voltadas para o tema de habitação, de interesse social, habitação popular, né, elas estão muitas vezes, né, concentradas nas regiões metropolitanas, né? E aí, quando a gente encontra, né, várias pessoas, né, é, e jovens como vocês, isso é importante, né? A minha esposa estava aqui do meu lado agora, mas falou, Dito, mas que é uma turminha de jovem, né? Eu falei, é uma turma bem jovem, sim, Marlúcio, né? Por isso que me alegra muito também conversar, né, com os jovens, falar também um pouco sobre a luta pela moradia, conversar um pouco também, né, sobre como fortalecer essas estratégias de atuação na defesa, né, ou na assistência técnica, ou na defesa, né, ou na luta, né, ou na pesquisa participativa voltada aí para a habitação, né, de interesse social. Então, eu queria primeiro fazer esse registro, né, eu também já tenho uma atuação assim de longa data, né, já estou há mais de 40 anos nessa militância, muitos de vocês certamente nem tinham nascido, mas a gente já estava aí, né, na militância, né, no movimento popular, no movimento de favelas, né? E eu quero dizer para vocês, né, que eu fico também especialmente alegre porque eu sou do interior de São Paulo, né? Eu sou aí da região de Ribeirão Preto. Eu nasci numa cidade pequena, né, próxima a Ribeirão Preto, chamada Sales de Oliveira, mas depois eu mudei, né? Fui para São Joaquim da Barra, pequenininho, né, ali perto de Ribeirão Preto, né? E aí eu cresci, então minha família toda, né? Minha família da minha parte, meus irmãos, minha família, meus pais já faleceram, mas meus irmãos estão todos no interior, né? Meu irmão é diretor, vice-presidente do Sindicato dos Servidores de Ribeirão Preto, né? A minha cunhada é assistente social em Batatais, só para você ter uma ideia, assim, né? A minha irmã é professora, também militante lá em São Joaquim da Barra. Meu irmão é advogado em São Joaquim da Barra, atuando aí na região de Ribeirão Preto. Meu sobrinho também é advogado, na região aí também de Ribeirão. Então, minha família toda está aí, né? Então, no interior de São Paulo, né? Então, o meu coração fica muito dividido, né? Entre o interior e aqui. E meu filho, né, aqui também mais velho, nasceu em São Joaquim da Barra. Então eu fico meu coração fica bem dividido aí, né, entre o interior do estado, né, e eu gosto muito de participar de atividades, de discutir, né, questões, né, e ajudar também no que eu posso, né, prestar um pouco também da minha experiência, né, é só um pouco mais de experiência por causa da idade, né, a gente para essa luta, para esse processo de articulação, né?
E dizer também que vocês estão trabalhando em lugar... essa também é a dificuldade adicional, né? Porque, em geral, também, né, quem trabalha, né, na cidade do interior, né, lida, né, em geral, né, com espaços, né, disputa pelo espaço urbano, rural, né, em regiões extremamente muito conservadoras, né, com visões muito estreitas, né, sobre o que é a produção do espaço urbano, né, o que é também providenciar moradia social para a família de baixa renda, né. Quando a gente vai para o interior de São Paulo, como esse ano, como eu fui na posse do Lula lá em Brasília, né, então eu não consegui ir para São Joaquim da Barra, mas a gente passou, de qualquer forma, pela Anhanguera, Bandeirantes e Anhanguera, né? Quando a gente passa nas rodovias, né, a gente vai vendo aí, passa por Limeira, né, pela Araras, né, vai passando para o interior do estado, né, depois de Campinas, né? A gente vai vendo assim, né, geralmente a gente vê um monte de conjunto habitacional, né, construído na beira da estrada, né? Então, a cidade, você vai ver, a cidade está lá, né, no fundo, né? E o conjunto habitacional está aqui na beira da rodovia, né? Quase na divisa com os canaviais, né? Então, isso é muito comum, né? Por causa dessa visão de como você, né, pode produz, né, moradia para as pessoas de baixa renda, né, nas nossas cidades. São Paulo não é diferente, né? A história, né? A gente ver também, né, como foi o processo de produção, né, de habitação de interesse social para os mais pobres também nas regiões metropolitanas, né, em geral, né, sempre muito, muito longe, né. Não sei se vocês já assistiram aquele filme, quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir, né, um filme chamado Cidade de Deus. Não sei se vocês já viram esse filme, né. Ele mostra bastante, né, como foi produzido, né, as cidades dos mais pobres, né, em geral, né, quando produzida pelo Estado, né, porque, em geral, a cidade dos pobres é produzida pelos próprios pobres, né, pelos próprios trabalhadores e trabalhadoras, né, e aí também eu já recomendo um vídeo, né, um filme, feito pela professora Hermínia Maricato, geralmente nos cursos de arquitetura é obrigatório, né, um filme chamado Fim de Semana, não sei se vocês já viram, né, onde ela mostra, né, como, né, também se dá, né, a produção dos territórios, das cidades, né, e dos bairros das pessoas mais pobres nas cidades, né. Em geral, nos finais de semana, né, em mutirão, né, e também, muitas vezes, ali, né, de uma forma bastante, né, precária, muitas vezes, com muita dificuldade, né, porque os trabalhadores, né, vai fazendo do jeito que pode, construindo do jeito que pode, a cidade, os bairros, os territórios, né. Aqui mesmo, né, quando eu vou ali na região da Brasilândia, às vezes eu subo naqueles morros, tem uma comunidade que eu acompanho ali na Jardim Vista Alegre, né, e aqui de São Paulo, sabe, ali na região norte de São Paulo, noroeste de São Paulo, na região da Brasilândia, né, subindo o morro assim, né, então você vê uma grande mancha cinza ou marrom, né, por causa da cor dos blocos, né, aquilo, né, as casas, né, às vezes, com pouca infraestrutura, né, e muitas vezes, né, muitos barracos ainda, né, feitos, ou moradias muito precárias, né, que o povo vai construindo, e aos poucos vai melhorando, né, puxa para lá, puxa para cá, vai melhorando, né, e o povo vai construindo a sua casa, né, do jeito e vai construindo a cidade. O Padre Ticão, né, um grande amigo nosso do movimento popular de moradia, da pastoral, que infelizmente, né, também faleceu na pandemia, né, ele falava sempre uma coisa importante para nós, né, a gente participou muito da construção aqui da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. Ele falava assim, né, dá a terra que o povo faz a casa, né, e é verdade, né, quando tem a terra, né, e a terra é um ativo para o capital, né, muito precioso, né, e muitas vezes essa terra, né, acaba sendo, né, vamos dizer assim, né, não sendo, né, vamos dizer assim, destinada às pessoas mais pobres, né, naquelas condições, né, adequadas, né, para também, né, para que o povo também possa fazer, muitas vezes, né, uma moradia também de uma forma adequada. Por isso que a gente viu, né, e a gente assistiu, né, agora, recentemente, né,
e nós estamos ainda vivendo, né? Nós estamos ainda no olho do furacão da última tragédia, né? Aqui, né, que aconteceu, né, no litoral norte de São Paulo, na cidade aí né, no bairro Saí, né, no distrito Saí, aí na região de São Sebastião. Não sei se tem alguém aqui do litoral norte que conhece mais do que eu a região, né? Mas a gente viu aí o que aconteceu, né, desde Guarujá, né, também com muita gente desabrigada, né, Bertioga, e foi subindo, né, até Ubatuba, vamos dizer assim, né, ali, né, que também teve, onde aconteceu muitas perdas de vidas, né, muita gente morreu, né, mais de 65 pessoas, se eu não estou enganado, né, morreram, né, por causa, né, dessa tragédia, né, no litoral norte, né. Então, essa situação, né, da precariedade habitacional, né, da moradia, né, às vezes, né, elas são traduzidas em muitos números, né, a gente muitas vezes nem se tem um consenso correto, né, do que é precariedade habitacional, qual que é a dimensão, né, dessa precariedade habitacional, né, daquilo que a gente chama, né, de déficit qualitativo da moradia, né, ou seja, moradia sem infraestrutura, muitas vezes sem saneamento, sem acesso à água, sem, né, em condições insalubres, né? Eu estava vendo um dado, até eu escrevi, né, com meu companheiro Raimundo Bonfim, da CMP, depois eu posso compartilhar com vocês um artigo no UOL na semana passada, né, falando sobre isso, né, falando, olha, e lá a gente falou, olha, tem pelo menos 24 milhões, né, de unidades habitacionais, né, com pouca infraestrutura, né, ou com algum tipo de carência de infraestrutura. São dados lá do Ministério das Cidades, né? Mas eu acredito que seja muito mais do que isso, né? Que a gente todo mundo fica meio que chutando, né? A fonte lá é a Fundação João Pinheiro, né? Mas até um consenso sobre como, né, conformar esse déficit, organizar esse déficit, né, sistematizar o déficit habitacional no Brasil é bastante complexo, né, porque a gente, né, tem uma mistura, né, entre déficit quantitativo de moradia e moradia, né, com pouca infraestrutura, e eu já vi, gente, sinceramente, né, diversos números sobre essa situação, né, e certamente vocês também, né, cada um aqui que pode ter lido alguma fonte, algum artigo, parece-me que surge, né, um número diferente, né? Há quem diga, olha, o Brasil precisa de 8 milhões de novas moradias, outros falam 5,9 milhões, outros 6 milhões. Agora, a dimensão, né, da necessidade habitacional no Brasil, né, é extremamente alta, né? Essa que é a questão fundamental, né? Se é 7, 8 milhões, se é... Né, se falar 8 milhões de unidades habitacionais, nós estamos falando de um universo de quase 35 milhões de pessoas, né, que precisa de moradia. Você fala de 24 milhões de unidades com infraestrutura, se a gente multiplicar pela média de 4 brasileiros, né, na moradia, né, que é a média que a gente usa normalmente, né, nós estamos falando de 100 milhões de pessoas. Então, né, olha o tamanho, né, do problema, a dimensão do problema que nós temos no Brasil hoje, né, associado, né, à moradia. Né? Infelizmente, né, a gente faz esse debate, essa discussão, senão ficamos nós aqui, na nossa bolha, tentando fazer uma coisa, fazer outra, né? Sai um pouco da bolha da questão, quando, né, vamos dizer assim, acontece uma tragédia, né, como essa, né, que aconteceu, né? Até lá no nosso texto a gente escreveu, né? É uma tragédia à espera de outra, né? Porque daqui a pouco todo mundo esquece, ficamos nós aqui, né? Vocês aí, né? Como Dom Quixote aí no interior, né? Derrubando os moinhos de vento aí né? da falta de compreensão, né? Muitas vezes, do que significa, né? Viabilizar a moradia em locais adequados, né? Tentando falar, né? Dos impactos aí dos eventos extremos, da mudança climática, né, para prefeitos, para vereadores, né, que estão pouco se lixando, né, ou muitas vezes, né, para os setores mais organizados, né, principalmente no interior, né, onde não temos também muitos movimentos organizados e articulados, para que a gente possa fazer uma articulação melhor, né, e um tensionamento, né, ainda fica mais difícil para vocês poder, né, desenvolver
né, esse trabalho. Então, eu queria começar aqui a minha fala dando, então, os parabéns, né, porque vocês, né, se colocaram um desafio, né, muito, muito grande, né, extremamente importante, né, e que eu, assim, vamos dizer assim, né, eu queria aqui fazer esse agradecimento, né, eu fico muito grato por ser do interior e pela necessidade que nós temos, né, de que, né, a gente não fique somente olhando, né, para as regiões metropolitanas, mas porque que a gente possa olhar para as cidades médias, né, para os pequenos municípios, né, porque o número da população de rua nessas regiões está aumentando, né, porque a gente tem visto também um processo, e a gente viu na pandemia, né, um processo de favelização também, né, do interior, né, do estado, né, um aumento dos conflitos pela terra, né, então muita gente, né, sofrendo, né, ações de despejo, né. Eu participo, né, de uma campanha, né, nacional, ajudo na articulação, chamada Despejo Zero. Depois, se o pessoal puder depois colocar aqui o link, né, você está me ajudando ali já, né, colocar o link aqui da campanha, né, Despejo Zero, né, a gente fez um trabalho, né, de mapeamento, de levantamento de despejo desde o início da pandemia, porque começou a chegar muitas denúncias, né, de denúncia de despejo. E as primeiras cidades que chegaram às denúncias de despejo, né, não foram nas regiões metropolitanas, foram do interior do estado de São Paulo. A primeira cidade que nós recebemos denúncia de despejo no início da pandemia foi lá da região noroeste, né, de Ribeirão Preto, lá na zona do aeroporto, da região lá da favela Locomotiva, da ocupação Locomotiva, que é a ocupação que é a União de Moradia aqui de São Paulo, que eu faço parte, que a gente acompanha, né, lá no interior, né, que tem nosso grande arquiteto, né, professor, nosso companheiro Mauro, que certamente muitos de vocês conhecem aí no interior de São Paulo pela referência que ele é no trabalho constante, né, junto à população pobre, né, nas periferias, né, o Mauro é uma referência, né, para a gente, né, nesse tipo de atuação, né, e há muitos anos ele atua no interior de São Paulo, ajudando, né, comunidades, né, ameaçadas de despejo e também buscando também produção, atuando também nessa questão de assistência técnica, né, em habitação, né, de interesse social, né. Eu recomendo, inclusive, que nesse fórum, eu vi que ele tem um prazo restrito, né, mas depois, se vocês for fazer algum balanço, alguma sistematização, é muito bom chamá-lo, porque ele tem, né, uma experiência muito larga, né, de atuação já, né, no interior de São Paulo, em relação a essa questão, né, de atuação em regularização fundiária, enfrentamento a conflitos de terra urbana e rural, né, nas áreas também, né, de atuação também junto às comunidades que estão nas ocupações da rede ferroviária, né, porque muitas dessas ocupações no interior do estado, né, estão nas áreas da rede ferroviária federal, né. Então, acompanhando, então, essas situações, né, de conflitos envolvendo, né. Estou lembrando aqui da Jardinópolis, estou lembrando de Igarapava, né, onde o Mauro vai ter uma atuação, né, no interior, no interior do estado, né, Araras, né, também, né, não sei se tem alguém de Araras aqui, mas tem também, né, toda uma questão, né, envolvendo também essa questão das áreas da rede ferroviária, da área da SPU também, né, não só da rede, mas uma área do patrimônio da União, né, no interior do estado de São Paulo, onde as comunidades onde as famílias acabaram ocupando nessas regiões, né, e que necessita ali um acompanhamento, uma assessoria, uma proposição de algum tipo de projeto, uma negociação, né? E vamos lembrar, né, que o trabalho de assistência técnica, né, em habitação de interesse social, né, não envolve somente também, né, vamos dizer assim, o apoio técnico na construção, né. Eu acho que vocês têm deve, né, ter um trabalho muito mais amplo, né. Eu diria que são verdadeiros. Se a gente pegasse aí nosso espírito do nosso velho companheiro mestre Paulo Freire, né, é da educação popular, né, do acompanhamento, né, do povo, da escuta. Muitas vezes o povo quer ser ouvido, né? O povo quer que a gente sente com ele ali, escute, converse, né? Então, é aquela escuta, né, amorosa, né, carinhosa, vamos dizer assim, do povo, né? Porque muitas vezes, né, o povo vai na prefeitura buscar algum tipo de ajuda,
de algum tipo de apoio, né? Muitas vezes é maltratado, às vezes vai lá num outro tipo de serviço público, também é muito maltratado, né? E não é escutado, né? Mas vocês, né, os técnicos, né, que atuam, né, na habitação popular, né? É a gente que também que atua, eu como advogado popular, né? Então, eu tenho esse primeiro encontro, né? Esse primeiro contato, né? É o contato da escuta, é o contato de estar perto, né? É construir, né, vamos dizer assim, uma relação de confiança, né? Então, não... E você, a partir dessa relação de confiança, você pode também, né, trocar saberes, né? Ou seja, eu não sei tudo, né? Eu não conheço o território, eu não sei o que acontece ali naquele local, né? E o povo também não sabe tudo, né? Mas é o não saber tudo do povo, e o nosso não saber tudo é esse encontro dos saberes, né? Do saber mais técnico, né? Mais qualificado, podemos dizer assim, né? Com o saber popular, é que vai fazer esse processo de transformação do território. Então, esse é o grande desafio, né? Às vezes o povo nem quer, né, num primeiro momento, né, uma orientação técnica da melhoria da tua casa. Ele quer, pode chegar nisso, mas a primeira parte, né, desse processo, né, e primeiro contato, né, tem que ser a construção, né, de uma relação de confiança, né, uma relação de cuidado, de contato, né, então, de ter essa presença, né, no território, né, cuidadosa, né? Então, esse cuidado, né? Então, eu estou aqui buscando aqui, então, apelando, né, ao nosso querido Paulo Freire, né, a pedagogia do cuidado, a pedagogia do encontro e a pedagogia, né, de você poder estar construindo também com o povo a confiança. Então, nós podemos estabelecer aqui também uma nova pedagogia, que é a pedagogia da confiança, né? Porque essas questões são fundamentais, né, para quem vai desenvolver, né, um trabalho no meio popular, né, que sai muitas vezes do meio acadêmico, né, ou que sai de uma formação técnica, muitas vezes, né, e vai ali, né, se inserir, então, né, como trabalhador, muitas vezes, né, às vezes eu estou trabalhando numa prefeitura, ou está trabalhando numa assessoria técnica, ou estabeleceu ali um contrato de serviço, de prestação de serviço com uma prefeitura, né? Tudo isso, né, então, demanda, muitas vezes, né, que a gente possa, né, entender, né, como fazer esse processo de aproximação. E nós podemos trazer uma outra pedagogia também, né, que é a pedagogia da linguagem, né, porque muitas vezes, né, quando a gente está falando com o povo, né, a gente muitas vezes, usa aquela linguagem mais rebuscada, né? Às vezes a gente tem, né? Então temos também que pensar um pouco, né? Como a gente, ninguém está pedindo para ninguém falar errado aqui, não é isso, né? Mas é o errado ou certo, né? Mas é para que a gente possa chegar, né? Se aproximar do povo, né? Numa linguagem mais simples, né? Abandonar, né? Vamos dizer assim, né? O tecnicismo, né, da linguagem, né? Usar as imagens, né? Trabalhar com uma forma, né, que o nosso povo possa entender aquilo que vocês estão querendo dizer, né, que o povo está falando, aquilo que nós estamos querendo dizer, né, para que a gente possa, de fato, também construir, né, coletivamente, né, esse saber. Então, o primeiro momento do encontro, ele é fundamental, né, para que a gente possa construir, né, caminhos, né, e fazer essa caminhada. Então, a gente vai fazer, então, uma caminhada com o povo, né? Então, essa caminhada, né, demanda, né, vamos dizer assim, né, que você construa a relação de confiança, que você, então, se abstenha, né, o máximo possível do tecnicismo da linguagem, que você possa estabelecer uma agenda, né, também, né, porque também, às vezes, essa agenda ela tem um certo tempo, né, porque você, às vezes, está fazendo aquele trabalho e você precisa ter algum tipo de calendário, né, vamos dizer assim, para poder também viabilizar aquele trabalho, né, e ela tem que ser uma aproximação e uma caminhada, né, que constrói a partir do cuidado. Então, eu queria trazer esses elementos, né, para que a gente possa aqui pensar e refletir, né, como
como atuar, né? Então, na área, né, técnica, né, prestar uma assistência técnica, né, em habitação de interesse social, né, levando em conta, né, todas essas questões, né. Uma outra questão fundamental, né, que eu queria aqui também trazer, né, é que, em geral, né, eu não estou aqui, pessoal, generalizando, né, assim, uma forma geral, né, nem tudo aquilo que os governos falam para o povo é verdade. Ou, às vezes, também estão com as maiores das boas intenções, mas depois não acontece nada daquilo que se prometeu ou que se encaminhou. Nós vamos assistir muito isso agora, depois da tragédia do Litoral Norte, porque vocês viram a chuva de promessas, né, que apareceram, né, de solução, né, da vida, isso que vai acontecer, né? Então, temos que ficar de olho. Por isso que vai ser fundamental, né, que a gente também tenha uma condição, né, de trabalhar, de alguma forma, o empoderamento popular, o empoderamento do povo, porque como às vezes, a nossa trajetória com aquele povo, com aquela comunidade, às vezes se dá num espaço curto de tempo, quanto mais empoderamento popular, né, as pessoas, a população, o povo, né, possa entender melhor, né, como tensionar com aquela agenda, com aquela pauta, possa fazer avançar aquela agenda ou aquela necessidade habitacional, muito melhor, né? Porque em muitos lugares não existe, por exemplo, né, comunidade organizada, movimento de moradia. O MTST não está em todo lugar, a União de Moradia Popular não está em todo lugar. Aliás, não está na maioria dos lugares. Grande parte dos locais que vocês atuam não tem nenhum movimento organizado. Então, a identificação de potencialidades, né, de lideranças, de possíveis lideranças, onde a gente pode ali falar, olha, aqui a gente pode ajudar, né, nesse empoderamento, né, olha, em geral, né, são as mulheres, né, que aparecem nessas, né, tem muitos homens também, mas em geral são as mulheres, né, são alguns jovens também que aparecem, né, para ali tomando as primeiras iniciativas, são as pessoas mais curiosas, né, querem entender um pouco melhor a situação, é ali também que a gente pode também dedicar um pouco mais de investimento, de formação, né, de apoio, para que a pessoa possa depois, na hora que a gente sair do local e do território, né? Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. A gente possa, como diz o outro, ir embora, né? Mas ali ficou uma sementinha que a gente plantou, né? Então, a gente plantou uma semente, né? Então, é fundamental, né, essa ideia do plantar a semente, ou seja, e plantar sementes, né, que depois, mais à frente, vai ter algum fruto. Quanto você menos esperar, vai ver lá dando uma entrevista lá na rádio, na televisão, lá naquele espaço, olha, aquela liderança ali, a gente apoiou, ela cresceu, se formou e está ali exigindo, né, o andamento daquele projeto. Então, eu comecei a fazer aquele trabalho, né, de assistência técnica, né, mas, evidentemente, a gente sabe que hoje, né, com os recursos, né, que se tem, que as prefeituras têm, normalmente é tudo muito limitado, né? Você faz ali, né, um projeto, né? Às vezes você só é contratado para o projeto, né? Então não tem recurso para fazer a outra parte da intervenção. Então, vamos entregar o projeto para o povo, né? O povo vai fazer uma entrega popular do projeto, para que o povo, ó, tem esse projeto, pessoal, agora tem que cobrar, né? Ou às vezes é uma assessoria lá no plano diretor, né? Então, mas se a gente faz uma proposta de alternativa, né, de zonas especiais, né, ou seja, algum, né, de interesse social, e uma intervenção técnica lá, para uma assessoria para a elaboração do plano diretor, né, a gente também tem que tentar ver se o povo também consegue entender esse processo, para que depois o povo possa cobrar, né, o andamento também da viabilização daquela zona especial de interesse social, ou daquela regularização fundiária, que às vezes a gente só fez, por exemplo, sei lá, às vezes a gente é contratado, né, assessoria técnica só para fazer o levantamento plano, se eu não falar tudo certo aqui, vocês me corrigem, tá? Mas o levantamento cadastral, né? Aquele cadastro que é feito e tudo mais, né? Às vezes é só o levantamento planoaltimétrico, né? Planimétrico, planoaltimétrico, não sei direito falar. Então, aí vocês
vai fazer aquele levantamento. Mas esse levantamento, se a gente não tiver algum tipo de ação, algum tipo de articulação, esse cadastro não tiver articulado com alguma agenda, né, com alguma ação popular, com alguma questão, a prefeitura vai colocar na gaveta, recebi o dinheiro do Ministério da Cidade, não sei o que fazer com isso, vou colocar aqui, vou fazer um cadastro. Vamos contratar aqui a assessoria técnica, porque isso é melhor, o pessoal, né? E depois, o que faz com esse material? Como é que esse material vai poder ser, de fato, utilizado, né, pela comunidade? Quem é a referência, né, que vai cobrar esse tipo de andamento? Né? Então, acho que essas questões, né, eu estou aqui, não sei se eu estou falando besteira, viu, pessoal? Mas eu estou aqui tentando trazer algumas questões, né? Mais concretas, né, assim, para a gente pensar um pouco, né, como que a gente faz, né, coletivamente, né, para que a gente possa, de fato, né, efetivamente, né, e concretamente, né, e fortalecendo, né, nos nossos territórios, onde a gente atua, né, uma pauta, né, que possa, em primeiro lugar, né, mostrar, né, para o povo, né, para aquela comunidade, né, que ela pode. E ela pode mais se ela estiver mais organizada, né? Quanto mais organizada ela tiver, quanto mais articulada ela tiver, né? Quanto mais informada ela estiver, né? Mais possibilidades, potencialidades para avançar, né, numa agenda de melhoria habitacional, ela terá, né? Então, a gente trabalhar com esse elemento, eu também considero fundamental, né? Uma outra questão, né, que eu acho importante também, né, é que a gente não vai mudar o mundo, né? O tamanho do problema, eu falei aqui no começo, né, das questões, né, da dimensão do problema, né, e no diagnóstico que nós temos da moradia, ele é um problema gigantesco. E ele é um problema que recrudesceu, ele é uma situação que piorou, né? Com mais empobrecimento das pessoas, com mais desemprego, com aumento da fome, com a questão, né, também, né, do desmonte brutal que nós vivemos nos últimos anos das políticas habitacionais e das políticas públicas, com o avanço das pautas conservadoras, né? Então, uma série de situações adversas aconteceram nos últimos anos que piorou muito as nossas condições de trabalho, de atuação e de intervenção, né? A gente, inclusive, né, dependendo da situação também dos territórios, por exemplo, não é só do ponto de vista governamental, por exemplo, né? Os territórios, por exemplo, em muitas situações, por exemplo, né, em função dessa ausência do Estado, né, dessa falta de presença do Estado, não existe espaço vazio. Ou foram ocupados, né, pelas igrejas mais conservadoras, foram ocupados pelo crime organizado, né? Foram ocupados por vereadores, né? Muitas vezes oportunistas, né? Que utilizam aqueles territórios como curral eleitoral. Isso é uma história, está na história, inclusive, né? Da forma de apropriação dos territórios brasileiros, né? Como esses processos, né? De coronelismo, controle dos territórios, né? Mas esses processos, eles se sofisticaram ainda mais, né? Com a milicialização dos territórios. Então, ficou ainda mais complexa a situação, né? E é muito difícil a gente também, né? Em tempos passados, né? Quando a gente olhava para o território, né? A gente identificava rapidamente, né? As forças, vamos dizer assim, né? Aliadas e as forças adversas. Muitas vezes, hoje é muito difícil fazer essa identificação no primeiro momento. Às vezes a gente precisa conviver um pouco mais, entender um pouco mais, né? Porque, como também a relação de confiança não está formada, o povo também não fala tudo para a gente. Ele também não fica sabendo de tudo. A gente precisa caminhar um pouco mais, né? Para entender, né, aquele território, né? Quais são as forças aliadas, vamos dizer assim, né? Acho que vocês vão lembrar bem da minha fala aqui. Quais são as forças adversas? E como que a gente também se relaciona, né, dentro desse processo? Porque, em geral, né, muitas vezes, talvez, aquelas forças que a gente pensou ser adversa pode, em algum momento, se transformar em força aliada. E aquelas forças aliadas que a gente pensou no primeiro momento serem aliadas, pode também se transformar em forças adversas do território.
né? Não sei se aí dialoga também com um pouco como vocês estão imaginando, onde vocês estão atuando, de uma forma mais concreta também para vocês entenderem aquilo que eu estou falando. Bom, então, ao olhar para esse processo de atuação, quando a gente está trabalhando, né, fazendo todo esse trabalho de intervenção, né, e de atuação, né, a gente, então, não pode ter, né, aquela pretensão, né, ou aquela arrogância que nós chegamos para mudar tudo, que nós vamos transformar o mundo, que nós vamos mudar, sonhar com a transformação do mundo, essa utopia, né, da transformação, ela é fundamental, né? Mas o Gilmar Mauro, né, meu companheiro que é aí da região de Campinas, do MST, né, ele fala sempre uma coisa, fala assim, quando nós temos muitos problemas, né, nós temos que cuidar de um de cada vez, né? Então ele fala isso, né? E, evidentemente que às vezes não dá para fazer tudo isso, mas é uma imagem, né, uma ideia, para dizer que a gente não pode atacar, né, todos os problemas de uma vez só, porque certamente vai dar tudo errado. Ou imaginar que nós vamos conseguir fazer todas as transformações de uma vez. Às vezes é possível fazer só um pouco, né? Então, com aquele pouco que a gente vai dar um passo. É como se a gente estivesse dando um passo de cada vez, né? Então, avançar, né? E uma coisa importante, né? É preferível a gente, né, errar com o povo do que acertar muitas vezes sozinho. Então, a gente pode também, né? Então, a gente é importante que o povo, né, caminhe junto, né, venha junto, né? Tem um texto do Frei Beto, né, que depois a gente, se vocês procurarem na internet, certamente vai achar o povo que está mandando, colocando o link aí, né, que ele fala aí 10, uma espécie de 10 mandamentos, né, de como atuar com o povo, né? E ali ele vai fazendo, né, uma série de recomendações, né, de orientações, né, sobre os compromissos, né, e princípios que a gente deve ter, né, nesse processo, né, de atuação. E um deles ele fala isso, né, muitas vezes é preferível, né, errar com o povo do que acertar sozinho, né? E ele fala mais uma outra coisa também, né? Em geral, mesmo que muitas vezes você imagine que o povo esteja errado, é melhor você ficar com o povo, é melhor você ficar do lado do povo. Então, ele vai falando de uma série de questões, né, que é importante, eu queria recomendar para vocês, porque ajuda bastante, né, para quem está, né, se propondo, né, de alguma forma, né, como vocês aqui, né, a atuar, né, nas periferias, né, a atuar com o povo, a estar presente nas comunidades, a atuar com o povo da favela, a atuar com as mulheres, né? E a gente tem aí uma situação, né, especialmente quem atua com as mulheres sabe, né? A situação de violência, né, das mulheres, que as mulheres têm sofrido, né? As comunidades LGBTQIA+, especialmente as mulheres, né? As crianças, os grupos mais vulneráveis das nossas comunidades, né? Os idosos também, né? Como essas pessoas, né, sofrem muito, né, muita violência. Os espaços, mesmo para as pessoas com deficiência também, né, muitas vezes os espaços, né, para os cadeirantes, né, para o povo poder circular, né, aquelas pessoas com mobilidade reduzida, né, as cidades, né, de uma certa forma, que deveriam ser cidades, né, vamos dizer assim, ou bairros, né, acolhedores, né, solidários, né, cidades que a gente sonha, né, inclusivos, né, vamos dizer assim, né, em geral, né, as cidades, né, elas são hostis às pessoas vulneráveis, né. A gente tem acompanhado, por exemplo, o trabalho do padre Júlio Lancelotti, não sei se vocês viram, né, o projeto de lei lá do padre Júlio Lancelotti, né, do senador Contarato, que nomeou o projeto de lei padre Júlio Lancelotti, né, que ele tem discutido isso, né, como você transformar os bairros, as cidades, os territórios, o espaço urbano em geral, né, menos hostis às pessoas pobres, né? Então, quando vocês se colocam, né, para fazer esse tipo de atuação, né, ter esse tipo de presença, né, como eu falei aqui, amorosa, cuidadosa, né, junto do povo, né, para trabalhar, né, em habitação de interesse social, né, e trabalhar com assistência técnica, de uma certa forma, a gente pode dizer que vocês estão trabalhando, né, com esse espírito do padre Júlio Lancelotti, transformar e deixar as cidades, né, menos hostis, né, menos e mais acolhedoras
para o povo mais pobre, né? Isso, né, para quem, por exemplo, né, vai, por exemplo, trabalhar numa situação de risco, como aqui vocês estão falando, né? E muitas vezes, né, aquela situação, né, a gente pode fazer uma análise ali técnica do risco, fazer todas aquelas situações, né? E, em geral, né, o Ministério Público, né, o Judiciário, às vezes um técnico de característica mais conservadora, né? Vamos remover tudo, né? Quer despejar todo mundo, né? E a gente viu isso aí no Litoral Norte, né? O Ministério Público, a Procuradoria, entrou, né, com uma ação, né, judicial, né, para remover as pessoas em 14 comunidades, em 14 territórios, em 14 bairros, né? Depois eu posso até mandar para vocês a lista, né? Vai envolver 16 bairros, na verdade, mais de 14 mil famílias, né? Aonde vai colocar 14 mil famílias? Não tem como fazer isso. Então, vai ter que achar um outro tipo de alternativa, né? Um outro tipo de solução, né? As pessoas não têm condições de viver naquela situação precária, não tem mesmo, né? Tem que ter uma combinação, né, de processos, né, de produção de moradia social, né? E aí o projeto do Minha Casa Minha Vida é importante para fazer as casas, para fazer as moradias e tudo mais, né? O projeto da CDHU, não sei qual que vai fazer, a prefeitura cedeu o terreno, né? Mas isso não é suficiente, vai ter que ter toda uma estratégia, né, de atuação, né, junto a esses territórios, de modo que você possa construir soluções seguras, né, para a moradia popular, para a moradia social, né, e nem todo mundo vai sair lá da região lá do morro, da encosta, sei lá, mas ali vai ter que ser feito um levantamento, um mapeamento de risco, para ver quais são as intervenções necessárias, né, para evitar, né? E a gente já tem acúmulo no Brasil, né? A gente, por exemplo, eu fui no Equador em 2016, 2017, me lembro, foi no Habitat 3, né? E lá eu vi, né, a cidade, né, lá de Quito, né? Que é uma cidade de terremoto, né? Os prédios nas encostas e tudo mais, mas como é que terremoto, né? Mas eles desenvolveram uma tecnologia, né, para a produção ali de moradia, de coisa, né, para poder garantir que as coisas não desabem, né, que os prédios não caem, né, ou se cair, tem uma certa mitigação aí, né, não sei se essa é a palavra correta, de modo que não tenha tanto impacto, né, ali naquela situação, né. E nós temos, por exemplo, experiência em Belo Horizonte, eu lembro já bastante antiga, queria recomendar aqui que vocês convidassem depois do Medeiros, que depois eu posso até mandar para vocês, que é lá da Prefeitura de Belo Horizonte. Eles fizeram todo um projeto, não sei se alguém conhece aqui a cidade de Belo Horizonte, de atuação em risco, né? De obras, de atuação, de modo que lá em Belo Horizonte, né, você vê agora, por exemplo, os impactos da chuva em outras regiões. Mas nas comunidades onde tiver essas intervenções, eu não vi mais notícia de mortes em Belo Horizonte nessa situação. Às vezes você vê até notícia da tragédia da cidade, porque lá as chuvas têm castigado muita cidade em diversas áreas, né? Mas eu não vi, assim, né? E se você vê, às vezes, infelizmente, né, quando às vezes tem um evento morte, né, que é uma tragédia, né, esse evento é mínimo frente às situações que nós assistimos em São Paulo, no Rio de Janeiro e outras regiões do Brasil. E lá, os investimentos, foi na época da gestão do prefeito Patrus Ananias, da década de 90, né, e essas intervenções estão lá, né, e existindo. Você tem experiência em Medellín, né, então, a experiência de intervenção em Medellín também, e nos morros, nas áreas de risco. Você tem várias experiências, né, já de intervenção em atuação de risco, por exemplo, aqui em São Bernardo do Campo, né, com a Tássia, que foi a secretária, não sei se alguém conhece ela, foi secretária de habitação aqui em São Bernardo, eles fizeram um programa de intervenção em área de risco aqui, né, também depois que já tinha acontecido várias situações também de desabamento de morro, não sei o quê, né? Até recentemente, tem caso de chuva intervenada, torrencial, impacto, inclusive no centro de São Bernardo, depois agora construíram as obras de drenagem do centro de São Bernardo do Campo, eu não sei se, parece que ali também já reduziu, mas nos morros, né? Você não vê mais também evento morte, né? Talvez pouquíssimos impactos por causa desse trabalho que foi feito
alguns anos atrás, na gestão ainda do prefeito Marinho, né? Foi feita essas intervenções, né? Infelizmente, também a gente poderia dizer aqui que também é uma descontinuidade, né, nas gestões. Muitas vezes até uma competição também de órgãos. Vamos, por exemplo, né? Quando a gente... eu participei na década de 90, né, da luta pela criação, né, do Fundo, né, Nacional, né, de Moradia Popular. O Movimento Popular apresentou nos anos 90 um projeto de iniciativa popular, 91, 92, um projeto de iniciativa popular para criar o Fundo e o Conselho de Moradia Popular. Uma hora essa história depois a gente conta, mas só para dizer, ali, né, quando a gente apresentou o projeto de iniciativa popular com 1 milhão de assinaturas, a gente propunha um fundo e um conselho. Mais à frente, a discussão avançou para a construção de um Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social. Certamente todos que estão aqui nessa sala já ouviram falar, né, dessa articulação do sistema. O que era a discussão do sistema? Era pensar uma estratégia parecida com o SUS, né, com o Sistema Único de Saúde. Toda a política de habitação funcionar de forma articulada, ou seja, com atribuições bem claras, o que era o papel do governo federal, que era o papel do governo municipal, que era o papel do governo estadual, e que era o papel da sociedade civil, né, na construção da política habitacional no nosso país. Isso ficou, né, ficou para a história dos livros, né, vamos dizer assim, para as nossas discussões aqui, acadêmicas e tudo mais, né, mas na prática, né, se efetivou muito pouco, né, até porque, né, a gente pode aqui fazer até o próprio programa Minha Casa Minha Vida atropelou essa agenda, né, a partir de 2008, mas eu não quero nem entrar nessa discussão. Mas só para dizer a necessidade que nós temos, né, de ter trabalhos mais articulados, né? O governo... Por que o Brasil todo, né, se viu, né, elogiou e tal, né? Porque o Lula fez um gesto simples, né? Saiu lá do Carnaval de Salvador, veio até o Litoral Norte, sentou com o prefeito de São Sebastião e os outros prefeitos, sentou com o governador, o Tarcísio, né? Falou, vamos ter que trabalhar junto para enfrentar esse problema aqui, né? Não sei se vai dar certo, se vão fazer isso mesmo, né? Isso aí é outro problema. Mas esse fato, esse gesto, né, gerou muita discussão, né? Falou, olha, é assim que tem que ser, né? Cada parte, né, fazendo um pouco, né, todo mundo, nós conseguimos avançar. Mas isso deveria ser o normal, sempre, né? Não era para virar destaque, nada disso. Mas isso é tão incomum, né, das pessoas trabalhar de forma articulada, né? As prefeituras, por exemplo, de uma região, né? Pegar um caso aqui concreto do lixo, né? Às vezes você não tem lugar, né, para colocar lixo, né, na tua área, na tua prefeitura, às vezes o lixo vai para uma outra prefeitura, né? E às vezes vira uma puta de uma confusão isso, né? Porque você não tem, né? E, claro que já existe a possibilidade de trabalhar em consórcio, todas essas situações, né? Mas existe muita concorrência, né, entre as prefeituras. Eu estava vendo agora o caso, não sei se vocês viram, saiu hoje a notícia no jornal, de Bertioga, um caso bem concreto aqui, né, do caso da questão das moradias no Litoral Norte, né? Uma associação, né, que é a Frente Paulista de Moradia, que a gente conhece muito bem, construiu, pelo Minha Casa Minha Vida Entidades, 300 casas em Bertioga, para atender uma outra demanda, né? O prefeito de Bertioga, né, ficou ali na dele, né? Falando, fez de morto ali, né? Mas aí o governador, não sei quem, o pessoal descobriu das 300 casas. E virou uma pressão muito grande para colocar as famílias do morro lá de São Sebastião, que perderam as casas, estão desabrigados, 4 mil pessoas, famílias, sei lá, desabrigadas lá por causa das chuvas, né? Então, você vai colocar o povo em hotel, você vai colocar em locação social, lugar social, né? Bolsa aluguel, colocar em alojamento provisório, que vai ter que ter um monte de alternativa, e também pediram para a liderança do movimento lá ceder as casas temporariamente. O cara falou, essas casas é para atender outro grupo, né? Mas depois de muita pressão ele cedeu, né? Mas eu estou querendo dizer que a gente, muitas vezes, né, precisa entender que é necessário,
né, trabalhar mais de forma mais articulada, né? E não de forma concorrente, ou seja, de forma... muitas vezes existe competição entre órgãos, e nesse caso específico, inclusive, né, virou uma briga, eu estava lendo aqui no jornal hoje de manhã, né, uma disputa aí quem era o pai da criança, o Alckmin, que foi ele que fez o contato, o prefeito disse que foi ele, o governador, cada um quer também, né, tirar aí uma casquinha, vamos dizer assim, também, da história, né? Então, essas coisas, né, de quem aparece na foto, de quem, né, isso também eu acho que tem que ser, vamos dizer assim, superada, né, entre nós, né, para que a gente possa, de fato, né, fazer coisas melhores, né, no fundo, né, quem interessa mesmo, né, se o povo vai viver, vai ter, viver em melhores condições, se a gente vai conseguir, né, sair, né, desse drama, né, que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, que é a péssima condições de vida, né, que o nosso povo está vivendo em todo o país, em especial, né, nas periferias urbanas, né, das nossas cidades, e para mim agora, né, que eu já fiz aqui essa referência, tanto faz, né, a situação das pessoas que estão no litoral norte, a gente viu a tragédia, as pessoas que estão aí em Limeira, aí que teve as chuvas, as enchentes, né, e a gente viu a tragédia, as pessoas que estão, né, em São José do Rio Preto também, que enche tudo, né, então a gente, em Ribeirão Preto, na cidade de Locomotiva, que fica debaixo d'água, então, sabe, os pobres, né, a situação das pessoas das periferias, excluídas, né, ela é dramática, né, em todo lugar, em qualquer lugar, então a gente vai precisar, né, então ter, né, vamos dizer assim, né, uma grande sinergia, né, poder dizer, né, uma grande sintonia nas nossas ações, né, e também, né, uma coragem, né, porque precisa coragem, né, gente? Levantar cedo, sair para ir visitar uma comunidade, muitas vezes a gente está sem condições de fazer isso, fazer um problema de saúde, às vezes um problema familiar, mas a gente vai, né, faz esse tipo de, né, toma esse tipo de iniciativa. A gente sabe, por exemplo, né, muitas vezes isso é uma vocação, porque a gente sabe que... desculpa, pessoal. Vou desligar isso de novo. Então, é só para voltar aqui que eu... Ai, meu Deus. Deixa eu só falar uma pessoa que... Oi, eu não posso atender. Depois eu te ligo. Então, como eu estava falando, né? Então, a gente vai ter que ter uma grande sinergia, né? Uma grande articulação entre nós, né? Porque como o drama é muito grande, as necessidades são muito grandes, os recursos, né, que são destinados são pequenos, não são poucos, né? Dinheiro tem, a gente sabe, né, para viabilizar projetos, programas, para fazer parceria, né, para assistência técnica, mas não fazem, né? O orçamento que muitas vezes destinam para essa área é extremamente pequeno, né? Eu participei ativamente da luta pela aprovação da Lei 11.888, né, de 2008. Eu estava no Conselho Nacional das Cidades, né, naquele período, quando a gente aprovou, discutiu com Lula lá em Brasília, né, né, a articulação, né, da Federação Nacional dos Arquitetos, né, para o Ângelo, né, o pessoal lá que era da presidência, da diretoria, né, depois da Eleonora, né, que é da FENAI, da Federação dos Arquitetos Nacional, né, dos Arquitetos, né, participamos de toda a discussão, né, pela aprovação da lei, né, e a gente ali tinha uma grande expectativa. Com a lei, né, a gente já ia ter passos muito mais concretos, muito mais efetivos, muito mais recursos, muito mais grana, para a gente poder fazer trabalho de assistência técnica nas comunidades. Para arrancar um orçamento de uma prefeitura em São Paulo, no interior, né, para fazer um trabalho de assistência técnica, difícil. Agora que vocês estão falando que tem aí esse apoio do CAL, mas realmente é um dinheirinho pequeno, a gente sabe como funciona isso, né? Para poder fazer esse trabalho. E muitas vezes, né, pessoas como vocês, que tinham uma vocação, né, para trabalhar, acabam até desistindo, porque não tem condições, né, de ficar, né, vamos dizer, tem família para sustentar, tem outras coisas, tem condições de ficar, né, trabalhando e prestando serviço de assistência técnica,
né, e passando fome, né? Vai ter que trabalhar em outras coisas, porque não tem condições de manter, né, uma assessoria técnica, né, um coletivo de assistência técnica para poder prestar serviço nas periferias, porque não tem apoio. Está escrito lá na Constituição de 88 que a moradia é um direito, está né, no artigo 182, 183 da Constituição Federal, né, da aplicação dos princípios da função social da propriedade, está na Lei 11.888, está a lei, né? Lei tem demais, né? A professora Hermínia Maricato fala isso, né? Lei, né? Temos muitas leis, né? Agora eu quero ver, né, sair da lei e vir para a prática, né? Porque no Brasil, né, nem sempre aquilo que está no papel vira, né, efetivamente, né, soluções concretas. Aliás, o Brasil põe tudo no papel, fica tudo bonito, né? Se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Igualdade Racial, a Lei Maria da Penha, né? Nós são leis, né? O Estatuto da Cidade, são leis referência para o mundo, né? Mas, na prática, concretamente, né, a gente sabe que tudo isso é muito difícil depois, né, quando a gente olha, né, a vida das crianças, a vida dos idosos, a vida das mulheres, né, a vida, né, das nossas cidades, né, em relação à questão das nossas periferias, a gente fala assim, bicho, mas aquilo que está lá no Estatuto da Cidade, que estava lá, né, em 2000, no Estatuto da Cidade, em 2001, né, nós passamos 20 anos, qual que é o balanço que a gente faz, né, da aplicação desses instrumentos, né, do Estatuto da Cidade, né? E o ATIS é parte, né, desses instrumentos, né, do Estatuto da Cidade, de garantir, né, que as pessoas tenham direito, né, um apoio técnico para poder, né, regularizar a sua moradia, para poder fazer a melhoria habitacional, para poder fazer, né, produzir a casa. E a gente sabe, inclusive, que esse é um direito gratuito e público, mas a gente sabe que muitas vezes aquela assessoria técnica não tem nem condições de fazer esse trabalho de forma gratuita, como diz a própria lei, né? Ou como está lá na lei, como está dito que esse serviço tem que ser gratuito, porque muitas vezes não tem, né, condições em função, né, da falta de recursos, né, que a própria prefeitura, né, prefeitura viabiliza ali para poder viabilizar aquele trabalho de assistência. Então, são essas as questões, pessoal, que eu queria aqui trazer, né, para vocês, né? E aí eu queria ouvir um pouco, se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, né, sobre esse... Não se vou aqui falando, mas eu acho que já que trouxe vários elementos, né, para a gente conversar, né? E aqui, como vamos dizer assim, essa primeira parte hoje é uma introdução, depois eles vão entrar, de fato, em questões mais práticas, né? Eu queria também fazer uma recomendação, até falei para a comissão antes, né? Como vocês estão trabalhando aqui também, fizeram um recorte em relação a essa questão das áreas de risco e tudo mais, né? Agora, em 2022, né, foi publicado, depois, se vocês quiserem colocar aí também, né? Foi publicado esse livrinho aqui, ó, da Cajufa, né? O que é a Cajufa? A Cajufa é o Centro de Apoio dos Juízes da Fazenda Pública. E esse livrinho aqui chama Propósito, Premissas, Conceito e Orientações para Mitigação de Risco, Melhoria de Condições de Segurança Predial nas Ocupações Urbanas. Então, ele foi feito muito voltado para as ocupações de prédio no centro de São Paulo. Mas muitos dos princípios que estão aqui, algumas coisas eu até comentei no nosso debate aqui inicial, né? Serve também para quem vai trabalhar nas periferias, né? Como construir o mapeamento. Eles estão trazendo também alguns conceitos novos, como da requalificação de segurança, ou seja, não precisa remover tudo. Precisa pensar como, né, chegar a entender, né, essa questão da requalificação de segurança, olhando para o risco, né, com outro tipo de olhar, né, não na perspectiva da remoção, mas na perspectiva da solução habitacional, né? Porque aí você pode buscar caminhos, né? Porque o Ministério Público, como eu falei, entrou lá e a Procuradoria do Estado para remover um monte de gente. Mas depois nem o Estado, nem a Prefeitura tem condições de fazer isso. Então, quais são as intervenções que precisam ser feitas? Agora, não ter condições de fazer as intervenções, de viabilizar, né, moradia para 14 mil famílias em área que não seja próxima à encosta, não significa não fazer nada, né? Vai ser necessário fazer uma série de intervenções, né, ali, né, para poder garantir a segurança das pessoas.
É possível fazer? Porque temos tecnologia. Vocês sabem mais do que eu. Vocês são pesquisadores e estudiosos da área, né? Eu sou advogado popular, né? E vocês já têm hoje muita tecnologia, mundo afora e também no Brasil, né? A gente tem aí, né, os cursos de arquitetura variados, né? E além da gente tem o IPT, temos na UFBC aqui o laboratório de risco, né? O LabGris, né? Você tem vários hoje, né? Vamos dizer assim, né? Vários espaços, né? Vamos dizer assim, de elaboração, né? E também muitos técnicos, né? Muito qualificados no Brasil que trabalham na parceria e na articulação com a Defesa Civil, né? Pensando em alternativas que avance, né, na solução habitacional e não na pura e simples remoção, porque não tem onde pôr todo mundo, a situação piorou muito, 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 né? Se agravou com a pandemia, há um empobrecimento, as pessoas vão parar de ocupar área de risco? Não vão parar, né? Porque é o que sobrou das cidades para os pobres, né? E aí a gente teria que fazer uma digressão, voltar para trás, até, né, que foi, né, desde a escravidão, o que foi o processo de apropriação de terra no Brasil pelos pobres, né, e como os ricos, né, colocaram os pobres nessas condições, né, as elites e tudo mais, a história do patrimonialista brasileiro e tudo mais, todo mundo já conhece da história muito bem, né, então o fato é que nós temos um problema gigantesco, né, nas mãos, né, e como é que a gente soluciona isso de forma coletiva, né? Não tem solução individual, esse processo vai ser construído, né, a partir, né, de uma agenda coletiva, a partir dos movimentos sociais, a partir do trabalho das universidades, a partir da articulação dos técnicos, como aqui estão esse espaço, esse fórum, né? E esse processo tem que ser feito de forma articulada, em conjunto. Com os advogados populares, né, também com o ramo do direito, porque esse processo também é um processo multidisciplinar, né, com as áreas sociais, da sociologia, da antropologia, enfim, com todas as outras disciplinas de forma conjunta, é que nós vamos construir soluções, né? Aí nós podemos construir soluções de mais curto prazo, de médio, de longo prazo, mas isso vai depender também, né, de qual vai ser a força, a energia e a prioridade, né, que a política, né, porque o mundo real, né, é o mundo da política, né, vai destinar para essa prioridade tão importante. Eu acho que eu acho que a gente vive de tragédia em tragédia, infelizmente, né? Daqui a pouco todo mundo esquece o que aconteceu lá no Litoral Norte, né? Ficamos nós lá carregando o piano, né, tentando resolver uma coisa e outra, mas todo mundo vai embora até a tragédia da chuva do ano que vem. Vocês vão ver, estou falando, né? Então, a gente... Mas eu espero, eu não estou falando isso também como agouro, né? Mau agouro. Eu espero que, depois do que aconteceu no litoral norte de São Paulo, tudo seja diferente, né? Mas eu não tenho esse otimismo, até pelo tempo que a gente já tem de vida e ver, né? Mas, quem sabe, né? Possa ser diferente, né? Daqui para frente, né? Como diz a música do Roberto Carlos, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. Tomara que seja diferente, né? Tá bom, pessoal?